Ei, Cristina! Ei, pessoal! Oi, Dulce. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu estava esperando a Cristina dar o play lá e ela esperando dar o play aqui. Adivinha quem é que tinha que dar o play? Era eu. E eu aqui esperando. Ô, Dulce, você já jogou Ai, buraco? Já jogou cartas? Um jogo chamado hã? buraco? Você já jogou cartas? Um jogo chamado buraco? Nunca joguei carta, você acredita? É um jogo bem antigo, assim, bem assim, dos Não, eu antiguinhos, assim. sei, o povo faz uma barulheira com aquilo, né? Não, esse daí é truco. Apesar de que Ah, o jogo de buraco na minha família também faz barulheira. O pessoal acha que, né? É um jogo para ser calmo. Mas ele é muito parado, assim, né? E aí o pessoal tem uma piada que fica assim, né? Quando uma pessoa pergunta assim, ai, quem joga agora? É porque é ela, sabe assim? Igual nós duas aqui, quem que dá? pois é. É muito engraçado. Porque Ai, fica ai, todo só mundo ali esperando Jesus. que a pessoa faça o movimento das cartas e a pessoa fica assim, né? Tipo, pensando em Nárnia, né? Pois é, estava igualzinho eu então agora. Então vamos, gente. A gente parou na página 36. Esteja você no livro digital ou no livro físico. Tá bom? Então vamos lá. Bem no primeiro parágrafo, ok? E ele começa com uma citação da Bíblia de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Uau! Muito legal. Tipo assim, não olha para trás, não. Não olha para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Nem para os lados. Vai só em direção ao que você quer. Olha só para o que você quer. Isso significa que você pode fazer uma coisa, esquecer as coisas do passado e prosseguir até a marca da promessa, enchendo a sua mente com o sentimento do desejo realizado. Para o homem ignorante, isso tudo parece fantasia. No entanto, todo o progresso vem daqueles que não aceitam o senso comum, daqueles que não aceitam o mundo da maneira que está. Como foi dito antes, se você puder imaginar o que você quer e se as formas do seu pensamento forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você, em virtude do poder da sua imaginação, será o mestre do seu destino. Olha que coisa linda, né? Então, você está achando que isso tudo é fantasia? Olha para as pessoas que fazem isso. E de verdade, a maioria das pessoas hoje que estão, né, mudando as suas vidas, que vieram de baixo, né? E que estão mudando a sua vida, têm dado depoimentos incríveis sobre isso. A gente vê aí os artistas de Hollywood dizendo: eu uso a lei da atração para tudo, né? Nossa, muitas e muitas pessoas, jogadores, atletas, sei lá, grandes empresários, falando: eu uso as leis do universo, eu uso a lei da atração, eu uso mentalização. Tudo isso tem sido usado como recurso e como ferramenta de quem quer trabalhar a sua mente para mudar de vida. É claro que existem correntes contrárias, mas essas correntes contrárias não são libertadoras. Não libertam, aprisionam. Presta atenção. Questione tudo. Vamos lá. A sua imaginação é você mesmo e o mundo. Da forma como a sua imaginação enxerga, é o mundo real. E você sabe que a PNL, né, a Programação Neurolinguística, traz isso. Traz isso. O que é realidade para você é a sua perspectiva do que aconteceu. Não é de verdade o que aconteceu. O que aconteceu, você pescou um pedacinho do que aconteceu. A nossa mente, ela tem uma capacidade de processamento muito pequena.
perto de tudo que nos acontece de verdade, sabe? De todos as coisas que nos chegam, nós temos são muitas informações chegando o tempo todo. Só que a nossa mente, que pode ser comparado, né, com um processador de computador, ele processa menos de 1% de tudo que nos chega de informação. E presta atenção, cor é informação, todos os detalhes são informação. E a gente só consegue processar uma pequeníssima parte disso. E além de você processar pouco, às vezes você tem uma percepção falha do que aconteceu. Por quê? Por que nós temos uma percepção falha? Porque a gente projeta sobre o que está acontecendo, os eventos externos, a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas emoções. E aquilo, para a sua mente, você dá uma interpretação de acordo com o que você acredita. Então, é a sua perspectiva, sabe? É o seu buraquinho de olhar a realidade. É baseado no que você acredita sobre todas as coisas. Então, o que a gente chama de realidade não é realidade apenas porque matéria é energia e o que é matéria é mais espaço vazio do que matéria. O que a gente chama de realidade não é a realidade, porque o que a gente chama de verdade, de realidade, é apenas uma pequena parte da verdade. É uma pequena parte e às vezes distorcida pelos nossos entendimentos. O dia em que você se propor a dominar o foco de sua atenção, que você precisará controlar, se quiser alterar com sucesso o curso dos eventos que você observa, será então o dia que você perceberá o quão pouco controle você exerce sobre a sua imaginação e o quanto ela está dominada pelas impressões sensoriais e pela mudança das marés do seu estado emocional. Exatamente. Então, a nossa imaginação ela está contaminada pelo que nós sabemos, pelas nossas experiências, né, passadas e pelas nossas emoções, que é uma montanha russa, né? Quer comentar alguma coisa, Cristina? Para ajudar a dominar o foco de sua atenção, pratique esse exercício. Todas as noites, pouco antes de dormir, tente voltar a sua atenção sobre as suas atividades do dia em ordem inversa, sabe? Do que você acabou de fazer para o começo do dia. Concentre a sua atenção na última coisa que você fez, ou seja, ir para a cama. E em seguida retroceda sobre os eventos anteriores no tempo, até chegar no primeiro evento do dia, levantar da cama. Isso não é um exercício fácil, mas assim como os exercícios localizados, sabe, musculação, quando você vai fazer uma musculação localizada, assim como os exercícios localizados o ajudam no crescimento dos seus músculos. Isso muito lhe ajudará a desenvolver os músculos da sua atenção. Nós fazemos muita coisa no piloto automático. E de verdade, não sei se já aconteceu com vocês, de você estar tomando banho e aí de repente você fala assim, gente, será que eu lavei meu pé? Será que eu, será que eu já Será que eu já lavei, sei lá, minha perna? Será que eu já lavei minha, sei lá, entendeu? Isso acontece muito comigo. Muito, 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 muito. Por quê? Porque você está ali no piloto automático pensando em outras coisas. Sendo que, se nós estivermos presentes no agora, isso não acontece. E o estar presente é um incrível exercício de atenção. A sua atenção deve ser desenvolvida, controlada e concentrada para mudar com sucesso o seu conceito de si mesmo e assim mudar o seu futuro.
A imaginação não é capaz de realizar nada que não esteja de acordo com a direção interna da sua atenção. Então é aquela história, você pode estar até imaginando ter uma vida incrível e maravilhosa, mas se a sua atenção está em coisas que vão em sentido oposto àquilo, acabou, não tem para você, entende? Não cria. Ô, Dulce, esse exercício, eu lembro no primeiro livro que a gente leu, O Poder do Subconsciente, o segundo, se não me engano, em que o Joseph Murphy fala para a gente não ir para a cama assim também à toa, né? Se preparar para dormir, realmente fazer essa retrospectiva mental. É muito legal, aí vem aí o reforço. Então, quer dizer, será mesmo que tanta gente boa falando as mesmas coisas? Tá errado isso, né? Vamos olhar isso, vamos experimentar. Porque a partir do momento que a gente experimenta, passa a fazer sentido na tua vida, né? E aí é algo que você adquire, você fala, opa, tá sendo bom. Agora adianta dos fazer hoje e não fazer mais? Pois é, a gente tem esse péssimo mau hábito, né? Que é começar uma coisa e mesmo ela dando o resultado, você sabe que aquilo vai te fazer bem, você esquece. E por que a gente esquece? Porque ainda não virou um hábito. E só vai virar um hábito se a gente persistir. Então, se você esquecer um dia de fazer, o que é que você tem que fazer? Bota no despertador. Ou bota sei lá, um recadinho no armário, no espelho, antes de você dormir, sabe? Para você fazer isso. Uhum. Costuma funcionar. Oi. Então, a persistência, ela vem muitas vezes através de ferramentas para você lembrar que você tem que fazer. Porque enquanto não vira um hábito, não entra na veia, né? Como a gente fala, não entrou na veia ainda, você vai se perdendo disso. Você não está acostumado a fazer isso, né? E eu acho, você sabe o que isso faz, Cristina? Vai te mostrar que você lembra pouco do seu dia nas primeiras vezes. Isso significa que você está ficando muito tempo ausente do seu presente, né? Você está ficando muito tempo no piloto automático. E aí, de repente, você começa a perceber isso e começa a gravar mais, prestar mais atenção ao que você está fazendo. Ou seja, você está ficando mais presente com você. Gente, quando você está presente no agora, você não tem ansiedade. Você não tem, sabe, não tem essas coisas, sabe, essas emoções negativas. Se você tiver presente apenas ao que você está fazendo ali naquele momento. Não tem. E quem não leu com a gente O Poder do Agora, ele ainda está disponível aqui no YouTube. Seria legal se você fosse ver. Dá tempo de você ver antes da gente tirar. Antes de ir lá para o nosso produto. Gente, nosso produto ainda não tem um nome definido, por isso que a gente está falando do nosso produto. Mas logo a gente começa. A gente está gravando umas ferramentas para colocar lá para poder começar a divulgar para vocês, tá? É isso. E temos que nos dedicar a isso, né, Cristina? Vamos lá. Se você persistir noite após noite, mais cedo ou mais tarde, você vai despertar em si mesmo o centro do poder e se tornará consciente do seu eu maior, o seu eu verdadeiro. A atenção é desenvolvida pelo exercício repetido ou hábito. Através do hábito, uma ação se torna fácil e então, com o decorrer do tempo, dará origem a uma habilidade ou faculdade que então poderá ser utilizada para objetivos mais elevados. Quando você internamente alcançar o controle da direção da sua atenção, você não ficará em águas rasas, mas irá lançar-se ao oceano da vida. Você caminhará na concepção do seu desejo realizado, como se ela fosse um alicerce mais sólido do que a terra. Que lindo!
Que lindo! Gente, você vai caminhar na concepção do seu desejo realizado como se isso fosse um alicerce mais sólido do que a terra. De verdade, eu acho que é, né? Porque a terra de sólida, gente, é pura ilusão, entendeu? Ilusão, ilusão, ilusão. E estamos entrando no capítulo 7, atitude. Experiências recentemente conduzidas por Merle Lawrence em Princeton e Adelbert Ames em Dartmouth, em um laboratório de psicologia em Hanover, New Hampshire, provaram que aquilo que você vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando enxerga o objeto. Entenderam isso? Então, olha só, o que interessa aqui saber? Que foi provado que o que nós enxergamos não depende do objeto em si, e sim da nossa percepção. Entendeu? Sendo assim, o que acreditamos ser um mundo físico real, na verdade é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado das nossas expectativas e conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás, esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson. Gente, todo livro que a gente lê tem esse homem. Da forma como se segue. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os traços e a forma. Assume os seus traços e a forma. Então é aquela história, o que você acredita é. O que você acredita? Assim vai ser a sua vida, entendeu? Para você vai ser assim. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo que sua concepção sugerir virá a acontecer. Gente, sua concepção são as suas crenças, tá? A sua percepção de mundo, de vida, de você mesmo, de tudo. Quando William Blake escreveu Aquilo que parece ser é para aqueles a quem parece ser, ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Isso está lá em Romanos 14, versículo 14. Então, você acha que o mundo é terrível? Ou você acha que o mundo é maravilhoso?
Você acha que as pessoas são terríveis, cruéis, ou você acha que as pessoas são boas? Tudo depende de como a gente acredita, né? Você acha que parece ser assim? Vai ser assim para você. E é a nossa percepção de mundo, de vida, de tudo que cria a nossa realidade. Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo. Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção. Se você notar na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica, ou em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável. Cristina está com o Bernardo em casa, gente. Então, ela deve estar ali precisando ajudar ele. A sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre esse alguém, isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. Isso é para tudo, tá? Para tudo. A seguir, apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Um pouquinho, gente. Um dia, uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Não sei se vocês sabem, mas Neville Goddard, ele trabalhou no teatro, ele era um dançarino profissional e trabalhou no teatro, na Broadway. Então, ele está contando aqui a história de uma figurinista, né, que tinha dificuldade de trabalhar com um grande produtor. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos, e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que, se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela, em si mesma, estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da concepção e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática, e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. O seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através do seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela tivesse criado conversas com ele em sua mente, cheia de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então lhe perguntei se ela realmente conversava com ele em seus pensamentos, e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. E ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer em pessoa. A intensidade e a força das suas discussões mentais com ele
estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Tudo é energia, gente. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas e que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas dessa afirmação, onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais e poucas parecem felizes com isso. E a própria intensidade dos seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejável que eles próprios criaram mentalmente e que, portanto, deverão se confrontar. É o que eu costumo falar, né? Se a gente ainda está recebendo, você está trabalhando a sua mente, está vigiando, não deixar as coisas ruins aí, focadas, e você ainda está recebendo coisas não muito interessantes na sua realidade, porque isso foi criado lá no passado. É impossível você não se defrontar com isso. E é bom que venham logo, né? Porque isso acaba logo e você logo começa a manifestar as coisas que você já está trabalhando agora. Verdade. E esse exemplo que ele deu aí foi perfeito, né? Para demonstrar Não, o mas ele como. ainda não acabou, não. Não, e assim, o quanto que a gente cria, né? Sem saber. Essa conversinha interna que a gente tem aí o tempo todo, sabe, falando, respondendo, tá criando. E criando, porque aquilo reverbera o universo afora, né? Quando ela percebeu que o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório e que o seu relacionamento com o produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, presta atenção, a ferramenta, ó, antes de ir dormir à noite, em seu caminho e em seu caminho para o trabalho, e em outros intervalos do dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos, e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos elogios e generosidade. Para o seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que a sua atitude era a causa de tudo que se abatia sobre ela. O comportamento do seu chefe milagrosamente se reverteu. A sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoara, aquilo que ela havia assumido, mas agora refletindo seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu foi resultado do poder da sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas da imaginação controlada, ela viajou para o futuro determinando a sua própria experiência. Gente, que legal isso. Eu já tinha lido essa história, mas sempre que você lê, dá uma emoção diferente, entendeu? Você fala, nossa, eu preciso fazer isso. Tem tantas coisas que eu quero mudar. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos. Lembra do que eu falei? Mas sim aquilo que criamos na nossa imaginação, que molda as nossas vidas. Pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle da imaginação, começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento da nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade da sua imaginação e do seu sentimento,
a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente do produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes, nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Nunca saberemos ao certo que não foi uma mulher pisando sobre a uva na prensa de vinho quem começou essa sutil mudança na mente dos homens, ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos momentos antes de completar a sua jornada. William Butler Yeats. Um pouco de poesia, né, para nossa vida. Muito Cristina, bem. segue, filha. Segue lá, senão você sabe, né? Eu fico aqui só assim de cara bonita, fazendo aham, sim, legal. Uau! Deixa eu aproveitar aqui enquanto o Bernardo está de boa ali. Daqui a pouco, né? Qualquer coisa, Dulce, você já sabe o que é. Capítulo 8, renuncie. Uau! Vamos renunciar. Vou jogar fora no lixo. Sabe aquela coisa? Joga fora no lixo. Solta o corpo e só vai jogando fora no lixo. Vamos ver aqui o que ele traz. Capítulo 8, renuncie. Não há carvão, nem caráter tão frio que não se abrase e brilhe novamente quando aquecido. Por isso, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater com um tapa em tua face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Mateus 5, versículo 39. Existe uma grande diferença entre resistir ao mal e renunciá-lo. Quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção e, por isso, você continua a torná-lo real. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele e a transfere para aquilo que você deseja. Agora é a hora de controlar a sua imaginação. É hora de dar beleza às cinzas, alegrias ao luto. Não. Dar beleza às alegrias, às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito abatido, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo. A plantação do Senhor para para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Bom, só aqui já tem muito, né, acerca do que a gente vive falando, né? A Dulce traz isso o tempo todo. Então, assim, tira a sua atenção daquilo que você não quer e foca naquilo que você quer. E assim, você tira realmente a energia disso, né? Como ele traz aqui, ó. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele e a transfere para aquilo que você deseja. E aí você potencializa o seu desejo, ao invés de ficar potencializando a meleca que você não quer. Você dá beleza às cinzas quando você concentra sua atenção nas coisas como você gostaria que elas fossem, em vez da maneira como elas são. Você dá alegria ao luto quando você mantém uma atitude alegre, independente das circunstâncias desfavoráveis. Você dá vestes de louvor ao espírito abatido quando você mantém uma atitude confiante, ao invés de sucumbir ao desânimo. Nessa passagem bíblica, usa a palavra árvore como sinônimo para o homem. Você se torna uma árvore do Altíssimo quando os seus estados mentais se elevam e se tornam fixos, enraizados em sua consciência. Você se torna uma plantação do Senhor quando todos os seus pensamentos são verdadeiros. Ele é o eu sou, descrito no capítulo 1. Ele, o eu sou, é glorificado quando você manifesta o seu conceito mais elevado de si mesmo. Que lindo! Grifa tudo isso, gente, que vai ser muito show de bola.
Quando você descobrir que a sua imaginação controlada é o seu salvador, sua atitude se modificará completamente e você dirá de sua imaginação: Vede esta videira, eu a encontrei como uma árvore selvagem, cuja força descontrolada irradiava-se em galhos irregulares. Mas eu podei a planta, e ela cresceu, moderada, pagando pelas suas vaidosas folhas inúteis, resultando, como você vê, neste lindo cacho, nesses lindos cachos de uva, cheios e limpos, para retribuir a mão que sabiamente a feriu. E controlar essa imaginação, potencializar, controlar os seus pensamentos, né? Não é uma matéria fácil não, gente, mas vale a pena. A cada texto que a gente lê aqui, eu tenho mais certeza disso. A videira é a sua imaginação, que em seu estado descontrolado gasta sua energia em pensamentos inúteis, ou sem sentimentos, ou em sentimentos destrutivos. Mas você, assim como a videira, é podado, cortando seus ramos e raízes inúteis. Pode sua imaginação, retirando a sua atenção de todas as ideias destrutivas e desagradáveis, e concentre-se no ideal que você deseja alcançar. Uma vida mais nobre e feliz é o que você experimentará como resultado se você podar sabiamente a sua própria imaginação. Sim, sede podado de todos os teus pensamentos e sentimentos indesejáveis, para que você pense verdadeiramente e que seus pensamentos sejam alimento para a fome do mundo. Fale verdadeiramente o que cada palavra tua seja uma semente que dê frutos. Viva verdadeiramente e que tu vivas um grande e nobre propósito. Que lindo. Que lindo. Muito bem. Um chilepte, né? Chilepte. Vai falar nada, dona Maria Dulce? Está sem palavras? Ok. Cristina, é assim, né? A gente vem falando as mesmas coisas desde o primeiro livro, você percebeu? Sim. Desde o primeiro livro. Eu acho que esse é o 9º ou 10º livro, né? Nesse ano. E são os mesmos ensinamentos. É o de novo, de novo, de novo. Se a gente sair daqui esse ano, ainda com patetice de criar meleca, cara, vou te falar, hein? E todo mundo que está aqui com a gente precisa ter entendido pelo menos uma coisa. O universo é mental, cara. Sabe? A matéria-prima do universo é mente, é pensamento. Então você só muda o universo mudando a sua mente. E preste atenção, você não muda só a sua mente quando você muda os seus pensamentos. Você muda a mente dos outros. Né? O que essa moça fez? Ela mudou a sua energia e com isso ela mudou a atitude da outra pessoa com ela. Eu vivo falando isso para as pessoas olham para mim assim, eu olho tipo assim, ai meu Deus, lá vem ela de novo com essa conversa. Sabe, você vê nos olhos da pessoa que ela está falando isso? Uhum. E não adianta a gente ficar falando essas coisas para quem não está querendo entender, né? É jogar pérola aos porcos. Mas esses livros, quem vem acompanhando com a gente, expandindo a consciência, tem que admitir o seguinte: a gente ainda não consegue criar exatamente o que a gente quer por falta de educação mental. Se a gente se educar a focar
só no que a gente quer e não no que a gente não quer, gente, eu tenho feito é um esforço intencional enorme, é desgastante tem hora, entendeu? Porque o tempo todo eu tenho que pegar o foco e virar para cá, entendeu? Foco, vira para cá, cara, vira para cá. O tempo todo, por quê? Porque foram milênios a gente pensando errado, pensando no que não quer, e aí vem o medo. Ai, mas e se acontecer isso? Ah, mas eu quero que aconteça isso, eu sou criador. Eu sou criador e modificador de realidades. Então eu tenho que focar no que eu quero. Ah, mas isso não tem e se, é para cá, entendeu? Mas isso não tem e se, é para cá, olha para cá, pro foco, porque você quer. É o tempo todo assim, parece gente doida mesmo. Mas é muito bom, né? Não, e assim, é muito interessante você prestar atenção no que você sente quando você olha para o que você não quer e quando você olha para o que você quer. Quando você quer, você tem paz, você tem harmonia, você tem alegria no coração. E aí, isso é por quê? Porque é verdadeiro para você. E quando dá aquele medo, aquela angústia, é porque aquilo, gente, não é para ser olhado. Você está criando mais disso. E aí tem as pessoas, eu mesmo já me peguei, né, a mente da gente, né, o ego que não quer deixar de existir, né, ele fica ali tentando nos sabotar. E fica assim, mas você vai ficar negando a realidade? A realidade é essa. Agora eu já tenho a resposta para essa pergunta. Eu não quero ser um observador de realidade. Eu sou um criador de realidade. Quando eu observo o que está ali, eu estou criando mais disso. Eu não quero observar isso. Eu quero olhar para para os meus desejos, para a minha imaginação. E assim, só assim eu vou mudar isso. E é perfeito isso. Capítulo 9 já, Dulce. Olha só como estamos caminhando. Preparando o lugar. Tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu, e nisso eu sou glorificado. João 17, versículo 10. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora da colheita, porque a safra da terra já está madura. Apocalipse 14, versículo 15. Mãe, oi. É pegar a Juju. Você pegou a Juju? É. A gatinha, gente. Ele pegou a gatinha. É pegar a sua dentro. Ou seja, ele veio me falar que ele pegou a gatinha. A força e pôs ela para dentro. Só que a criança está espirrando, né, Dulce? Desde cedo. Então, daqui a pouco, imagina como é que vai estar isso, por causa do pelo do gatinho. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui o barco. A Cristina criando uma alergia para o menino, gente. Vocês estão vendo? Ela está criando uma alergia de pelo de gato para o garoto. Agora mesmo é asma, entendeu? Não, Agora não mesmo é ele asma, se não. desenvolve. Não tem, Desenvolve, não. porque pelo de gato, não é? Não, ele não tem asma, não, tá? Não tem É, nada mas disso. desenvolve, não desenvolve? Não. Vamos parar com isso? Ele não Ah, meu vai ter Deus do alergia, céu. não vai ter coceira, não vai melhorar com a Não vai ter gatinha. espirro nem nada, porque ele só tá resfriado. Só isso. Ai, ai. Ó, tudo é Gente, vocês não seu. têm noção do quanto uma cabeça de mãe cria. Vocês não têm noção das coisas. Mas tudo isso, gente, é um direito que a gente tem, tá? De criar e aprender a descriar. Não preocupa, não. Toda mãe é assim, desde que o mundo é mundo. Inclusive Dulce Maria, toda mãe é assim, desse jeito. A gente vai crescendo, vai melhorando o processo. Vem comigo que vocês brilham. Não renunciem ao seu direito de ser mãe. Nunca, jamais. Tudo que é seu, tudo é seu. Não busque por aquilo que você é. Aproprie-se disso. Reivindique, assuma. Tudo depende do seu conceito de si mesmo. Aquilo que você não clama como verdade sobre si,
não poderá ser realizado por você. A promessa é: para aquele que tem, mais será dado. E para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29. Às vezes, né, os livros que a gente lê, a maioria deles sempre traz muita citação da Bíblia. Você pode até achar que a gente está fazendo um curso da Bíblia, mas não é. E isso só prova o quanto de poder e de verdades existe nessa grande leitura, né, que é a Bíblia. Então, se você tem algum tipo de preconceito em relação a isso, não tenha, né? Baixe as barreiras e permita receber, porque é muita grandiosidade que tem. Cada versículo que é citado aqui pelos autores é de muita profundidade. Então, realmente, não tenha preconceitos ou nenhum tipo de julgamento com isso, só recebe, né, do aprendizado. Pelo menos assim, né? Eu acho que é dessa forma que a gente vai crescendo. Eu quero comentar aqui sobre Mateus 25, versículo 29. Assim, os livros que a gente tem trazido e alguns outros que eu já li, né, traz esse versículo, traz essa passagem da Bíblia de uma forma muito interessante, né? Todas elas que eu já vi são interessantes. Tem uma versão do livro A Magia, né, da Rhonda Byrne, que também escreveu O Segredo, que traz o seguinte, que tem uma palavra aqui que foi ocultada, que é a gratidão. Então, aqui ficaria assim: para aquele que tem gratidão, mais será dado. E para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então, para tudo, se você tem gratidão pela sua vida, mais vida lhe será dada. Se você tem gratidão pela sua saúde, mais saúde lhe será dada. E se você não tem gratidão pela sua saúde, se você fica reclamando, né? Reclamação é o contrário da gratidão. Até o pouco que você tem lhe será tirado. Então tem essa versão que ressoa muito com o meu coração, né? Eu gosto muito dessa explicação da gratidão, faz sentido para mim, mas tem uma outra explicação que também faz sentido para mim, que é o seguinte: quando você acredita que o seu pedido já é seu, que você assume, né? Eu acho que é isso que ele está trazendo aqui, que aquilo que você pediu, Deus já falou sim, porque ele só fala sim o tempo todo, em tempo real, aquilo já é seu. Então, se já é seu, quanto mais, né, você tem, mais lhe será dado. Ainda que isso ainda não tenha chegado para você, tá? Por exemplo, uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela já tem um filho? Ela pode cantar para o filho? Não, eu sei que tem gente que vai falar assim, claro que pode. O neném ouve, e ouve mesmo, tá, gente? Mas ela ainda não tem um bebê para cuidar, para dar papinha, para levar na pracinha, para, sabe, para dar bilu-bilu, essas coisas. Ela ainda não tem aquele bebê ali, mas ela sente que já é dela. Já tá ali, já foi feito, entendeu? Já é dela. Vamos falar assim, já tá no vórtice dela. Já está no vórtice, já está sendo gestado. Porque quando a gente fala que está no vórtice, é porque já está sendo criado. E o neném está no vórtice dela. Né? Está sendo gestado, criado. E aí, o que acontece quando a mulher engravida? Por mais que ela estivesse ansiosa, querendo, e não sei o quê, aquela ansiedade, isso acaba. Por quê? Porque ela já criou. Então já é dela, ela já tem. Apesar de ainda não estar no braço, dela ainda não estar amamentando, entendeu? E isso aqui cabe para isso aqui. Então, quanto mais você acredita que já tem, já criou, já pediu, Deus já falou sim, já está vindo, já está chegando, daqui a pouco, sabe? A flecha. Mais vai ser dado para você. Então, às vezes, o que você vai receber é ainda mais grandioso do que o que você pediu. Mas para aquele que não tem, que não acredita, sabe, que se acha um pobre coitado, a vítima, até o pouco que tem lhe será tirado.
Então, gente, essas duas versões sabe, deixam meu coração quentinho, assim, eu gosto. Tanto a questão da gratidão como essa. Então, fica a dica, porque lendo seco desse jeito aqui, sem, assim, né, lendo essa frase seca, parece uma maldição, né? Não parece? Parece uma maldição. Quem tem saúde sempre vai ter saúde, quem não tem se ferra, né? Quem tem dinheiro vai ter mais dinheiro, quem não tem se ferra. E assim por diante, tudo na vida, quem tem, mais vai ser da. Eu achava uma injustiça isso aqui. Eu falava, não, tem alguma coisa errada nisso aqui. E realmente, faltava o entendimento para mim. Vai lá, Cris. Então, aqui, ó, mantenha o quanto antes em sua imaginação tudo que é amável e de boa fama, e o bem necessário para fazer a sua vida valer a pena. Assuma isso. Isso você assume ao imaginar que você já é aquilo que você quer ser e que você já tem aquilo que você quer ter. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Aí o Vamos, Provérbios 23:7, que eu adoro. sim, só estava faltando ele. Sempre é muito citado e realmente vale a pena. Gata, vamos parar por aqui, para não ficar muito longo. Vamos sim, Cris. Então tá. E até porque você tá com o Bernardo aí, né? Com Juju, Juju, Crescer, Pretinha todo e mundo. etc. Companhia limitada. Só faltou o passarinho pio. É. Então tá. Um ótimo final de semana para todo mundo. Bom final de semana para você, Cris, para todo mundo. Obrigada, amor. E é isso aí, gente. Vamos exercitar Beijo, todas gente. as ferramentas de mudar a nossa vida, mudando a nossa mente. Com certeza. Beijos. Beijo.